Boa tarde, professor. Olá, boa tarde, Isabela. Tudo bem com você? Tudo bem? Bem, obrigado. Oi, professor. Oi, Ferreira, tudo bem? Tudo bem? Então tá ótimo. Boa tarde, professor. Olá, Patrick, tudo bem? Boa tarde, Patrick. Daí, professor, só de boa? Tudo bem? E você, Lucas Guedes, tudo bem? Pô, só de boa também, tô tranquilão. Então tá bom. Boa tarde, Gabriel Campos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde para vocês, alunos da 83. Já são 3 horas da tarde e é o horário da nossa live de hoje. É a sexta live que nós estamos fazendo do segundo semestre, que é no dia 2 de setembro. Já estamos no mês de setembro, né? E eu quero dar alguns recados para vocês. Quem já foi na plataforma do Eclass, no dia 25 de agosto, pôde observar a nota que tirou na tabela. Nós tínhamos o quê? Três tabelas. Cada tabela vale 10 pontos. Se tiver as três tabelas ok, vai dar 30. 30 dividido por 3 dá nota 10. Então eu quero parabenizar que muitos alunos, ao você entrar na plataforma do Eclass, no dia 25 de agosto, que foi o dia da entrega, você vai ver a nota lá. E lá está a nota do que você tirou. Ou também você pode observar no seu boletim aplicativo, você também pode observar a sua nota. Agora, infelizmente, tem gente da 83 que, em vez de entregar as tabelas, entregou esse exercício aqui, ó. Entregou esse aqui. Entregou a página 151. E não era para entregar a página 151, porque a página 151 é para o mês de setembro. Então, no dia 25 de agosto de 2020, você deveria entregar as três tabelas. E quero falar uma coisa, hein? A turma 83 caprichou na tabela. Tem gente que fez cada um com uma cor diferente e fez um outro design da tabela. Ficou muito bonita, bem perfeita, completíssima. Só que alguns alunos, infelizmente, não fizeram a tabela. E aí, logicamente, fica com nota 0. E essa nota 0, ela já tem no mês de agosto nota 0. Então, veja lá na plataforma do Eclass, vai lá na plataforma do Eclass, tá? Do dia 25 de agosto, e você vai ver a nota que você tirou com relação às tabelas, tá bom? Bom, 25 eu de agosto. mandei a tabela e a atividade. Mandou, tá. Se você ver a atividade, tá tudo ok lá, tá bom? Certinho. Ô, professor, então, eu fiz a tabela, eu mandei a tabela, só que hoje veio uma notificação para minha mãe dizendo que eu não fiz. Ué? Então você enviou, em que e-mail você enviou a Aline? Eu enviei lá no Eclass mesmo. Mas lá no Eclass, ao abrir, o teu arquivo não está abrindo. Agora eu lembrei, teu arquivo, não sei qual arquivo que você enviou, que não está abrindo a sua tabela. Então faça o favor, Aline, envie as tuas tabelas perante o meu e-mail, tá bom?
Aline? Tá, qual que é o teu e-mail, professor? Vai lá no roteiro da plataforma Eclass, lá embaixo tem o meu roteiro, tá bom? Tá, obrigada, eu vou lá ver. Você mande, porque lá, e foi bom você ter perguntado, porque lá na plataforma do Eclass, não sei que arquivo que você enviou, que quando eu abro, eles aparece só branco, não tem mais nada lá dentro, tá bom? Então, Aline, você pode enviar ainda, porque é erro do sistema, então não é culpa sua, tá bom, Aline? Vamos então, tá? Então fico aguardando, Aline. Vamos orar para começar a aula dessa tarde. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 8.3, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter essa tarde produtiva ao seu lado. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Qualquer dúvida relacionada à nota, é só mandar e-mail que você tem no meu roteiro do Eclass. Então, vamos agora. Arthur Estefano, consegue ouvir bem? Sim. Está vendo a tela do... Qual tela que você está vendo agora? Modelo capitalista estadunidense. Obrigado. Só para ver se todo mundo está aberto e estou passando. Muito obrigado, Arthur Estefano. Então, vamos estudar com vocês sobre o modelo capitalista estadunidense, que é da página 157. Quem tiver o livro, por favor, abra na página 157 e vamos grifar e marcar as características que eu vou passar para vocês nesse assunto. Primeiro... Outra tabela? Não, página 157. Mas a gente vai fazer outra tabela? Não, a tabela já foi feita já. Ah, tá. Hoje, dia 2 de setembro, a nossa sexta live. Então, quem tiver o livro, poderá abrir o livro na página 157, 158, 159 e poderá grifar essas características que eu vou passar para vocês hoje. Primeira, lá na página número 158, está em negrito, que temos 13 colônias britânicas. O que significa 13 colônias britânicas? Então, eu vou dizer para vocês. O significado é o seguinte. Quando a Inglaterra saiu da Europa e foi conquistar, colonizar e fundar os Estados Unidos, eles deram a origem a 13 colônias britânicas. E cada colônia britânica é de uma família que veio da Inglaterra para os Estados Unidos. E essas 13 colônias, elas são fronteiras banhadas pelo Oceano Atlântico. E ali, essas podemos citar São Luís, né? Washington, Richmond, você tem na página 158, tem uma série que você pode observar que está pintado em roxo, né? New Jersey, Massachusetts, Vermont e assim por diante. São 13 colônias que se originaram através da colonização dos ingleses que foram para os Estados Unidos. Dali, eles saíram do Oceano Atlântico e foram conquistando todos os Estados Unidos até chegar às margens do Oceano Pacífico, dando a origem, por exemplo, a outro estado, Washington, Oregon, Los Angeles e assim por diante, né? Califórnia, etc. Então, os Estados Unidos, ele se originou através das 13 colônias britânicas, que são as 13 colônias que nós temos, que são banhadas pelo Oceano Atlântico. Se você observar aqui, você pode ver que
os Estados Unidos, ele é formado por 50 estados. E o Brasil também é formado por estados. Só que os Estados Unidos é chamado o quê? Estados Unidos da América. Por que é chamado Estados Unidos? Porque, entre parênteses, você está vendo ali que nós temos 48 estados que estão dentro da parte continental. Quando escrevi continentais ali, eu quero me referir ao seguinte, esses 48 estados estão todos juntos entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, entre o Canadá e o México. Então, ali nós temos esses 48 estados, né? Que você pode observar na página 158 quem são eles. Mas, com o passar do tempo, Alasca foi dado esse pedaço de terra para os norte-americanos. Quem deu esse pedaço de terra foram os russos. E os russos deram esse pedaço de terra para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram que é uma terra gelada, é uma terra fria, é uma terra improdutiva, não tem minerais suficiente. Então eles falam o seguinte, quer saber uma coisa? Já que o Alasca está perto dos Estados Unidos, ali perto do Canadá, então deu para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram assim, não, eu quero esse pedaço de terra, que é hoje o atual Alasca. Só que quando os norte-americanos foram lá pesquisar a área, viram que essa área tem muito o quê? Petróleo. Agora, eu não posso mais devolver o presente que eu ganhei dos russos, porque os russos, quando deram essa terra, eles viram que não tinha nenhum recurso mineral. Só que os Estados Unidos observou que tinha mineral, como é o caso do petróleo. E depois, um outro presente que foi dado, essa ilha no Havaí, né? Que fica a 6 horas de voo lá da Califórnia para chegar, por exemplo, no Havaí. São 6 horas de voo. Somando 48 na parte continental, Alasca, que está perto lá do Canadá, e o Havaí, 6 horas de viagem, nós temos 50 estados que chamamos de Estados Unidos da América. Como o Brasil também tem o seu Distrito Federal, né? E como é que nós chamamos de Distrito Federal do Brasil? Chamamos capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. E a capital dos Estados Unidos é Washington, Distrito de Colômbia. Washington foi feito uma cidade exclusivamente para ser a capital do país dos Estados Unidos da América. A mesma coisa que no Brasil. Brasília, Distrito Federal, foi uma cidade construída, elaborada para ser a capital do Brasil. Bom, essa doutrina nos diz o seguinte, a primeira está em letra maiúscula, América. América aqui está referindo aos Estados Unidos. Para os americanos, quem são os americanos? São todos os outros países que possuem América. Por exemplo, Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, as Guianas, Cuba, Canadá, México e assim por diante, né? Então, essa doutrina está dizendo o seguinte, que a América, no caso dos Estados Unidos, ela teria o quê? Domínio perante todos os países americanos. E no início dessa doutrina, a América teve domínio. E eu pergunto, será que hoje a América tem domínio no Brasil? Sim ou não? Será que hoje a América tem domínio em todos os países da América? O que vocês acham? Arthur e Stefano, você pode responder para mim? Será que tem domínio? Sim ou não? 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 Quem mais que pode dizer para mim? Tem domínio ou não a América relacionado ao Brasil? Os América, no caso América e os Estados Unidos. Ele tem domínio com os países americanos? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Por exemplo, qual o produto que temos aqui no Brasil? Como a Coca-Cola,
Coca-Cola é um produto norte-americano, é dos Estados Unidos. E ela tem o quê? Espalhado em toda a América, e não só a América, como todos os continentes. Então, essa doutrina está dizendo o seguinte: América, letra maiúscula, significa Estados Unidos para os países do continente americano. Também, eles criaram essa lei, chamada liberalismo econômico, que diz o seguinte: na intervenção do Estado nas questões econômicas, ou seja, o Estado não vai dominar nas empresas privadas ou particulares. Então, o Estado, ele vai querer ver o lucro, mas ele não vai intervir nos produtos. Como, por exemplo, já citei a Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto norte-americano, lá do estado de Atlanta, que fica, só para ter uma ideia, fica entre Nova York e Miami, banhado pelo Oceano Atlântico. E esse pedaço, a Coca-Cola, é o quê? É uma empresa particular, privada, e que tem no mundo todo. Então, o governo norte-americano não domina a Coca-Cola, porque a Coca-Cola é uma empresa privada. E os norte-americanos, os estadunidenses, eles são o quê? Considerado país rico, país desenvolvido e país industrializado. Se eu fosse comparar Brasil, como é que o Brasil estaria nessa fórmula? Alguém poderia dizer para mim como é que o Brasil estaria nesse último ponto? Quem poderia dar uma resposta, chutar uma resposta baseado nesse último ponto? Como é que o Brasil estaria? Não? Então, olha só. Em vez de estar escrito país rico, o Brasil seria país pobre, certo? Depois, desenvolvido seria o quê? Emergente. E um está escrito industrializado seria industrializado. Repetindo. Então, ali onde está escrito país rico, seria país pobre. Onde está escrito desenvolvido, seria emergente. E onde está escrito industrializado, seria industrializado. Ok? Certo, gente? Entenderam a questão? Continuando, próximo. Vamos agora para a página número 159, falando sobre modelo socialista cubano. Lá na página 159 até a página 161. Então, vamos às características. Você poderá grifar no seu livro, lá na página 159, na segunda coluna. A primeira que eu coloquei é Revolução Cubana. Você sabe que antes de 1959, os norte-americanos, no caso dos Estados Unidos, tinham acesso numa boa entrada e saída em Cuba. Só que Fidel Castro e Che Guevara, eles não aceitaram essa ideia da dominação dos Estados Unidos dentro de Cuba. E aí esses dois caras, chamados Fidel Castro e Ernesto E.G. Guevara, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma revolução. Só que essa revolução foi apoiada pelo povo cubano. Então, eles unindo o povo, juntamente com Fidel Castro e juntamente com Ernesto Che Guevara, eles uniram para ter essa revolução cubana. E a partir de 1959, Cuba não tem mais apoio econômico, administrativo, político, social dos Estados Unidos. Bom, a Guerra Fria, ela se estendeu mais ou menos 70 anos. Tivemos o período da Guerra Fria. E ela se estendeu desde lá da Segunda Grande Guerra Mundial e foi até a derrubada do Muro de Berlim, né, em 1990. E, a partir disso, nesse período da Guerra Fria, tínhamos dois países. No período da Guerra Fria, nós tínhamos dois países. Quais são eles? Países capitalistas, liderado e controlado pelos Estados Unidos da América. O segundo grupo de países era chamado países socialistas,
que eram dominados pela antiga ex-URSS. E esses países faziam o quê? Eles que iriam liderar toda a economia do mundo. Ou você pertencia ao mundo capitalista, ou você pertencia ao mundo socialista. Só que nesse período da Guerra Fria, Cuba, já que não tinha mais apoio nenhum dos norte-americanos, a URSS começou a fazer o quê? Apoiar os cubanos. Então ficou 70 anos de auxílio econômico para Cuba. Mas, já que os cubanos eram auxiliados pela economia da URSS, o que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos cortou a relação comercial, administrativa, política com Cuba. Então, Cuba não tinha mais nenhum produto norte-americano adentrando na economia deles. E nem os produtos de Cuba iam para os Estados Unidos, por exemplo. Tá? Continuando, agora, por exemplo, só que com a derrubada do Muro de Berlim, acaba para os cubanos o quê? O apoio da antiga ex-URSS. E agora, como é que os cubanos vão começar a andar sozinho economicamente, sem ter apoio dos Estados Unidos e sem ter apoio da URSS? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver, os cubanos, desenvolver a questão do turismo. Você sabe que a ilha onde está situado Cuba, ela é banhada pelo Mar do Caribe. E o Mar do Caribe é o melhor mar que existe no mundo por ter águas claras e quentes. E uma paisagem muito bonita. Com isso, os cubanos começaram a investir economicamente no turismo. E muita atividade começou a surgir do turismo. Turismo tem que ter o quê? Hotéis de boa qualidade, restaurante, lugares de academias, uma boa infraestrutura para chamar a atenção do mundo todo. E muita gente vai visitar Cuba, principalmente os países europeus. E, logicamente, a agricultura são os produtos que vai ser produzidos para ter para o povo, tanto o visitante como para o povo que mora na própria região. Bom, lá na página número 160, na segunda coluna, já estamos na segunda coluna já, nós temos lá, socialismo castrista. O que significa isso? Você sabe que desde 1959, com a Revolução Cubana, nós tivemos o Fidel Castro como sendo o quê? O presidente, o que iria mandar na economia socialista cubano, chamado socialista castrista. E ele dominou esse período por muito tempo. Só que quando chegou o dia 31 de julho de 2006, o presidente Fidel Castro, ele estava se sentindo mal a nível e estava tendo uma pequena enfermidade. E essa enfermidade foi gerando problemas nele, que aí, no dia 19 de fevereiro de 2008, é passado para Raul Castro, o seu irmão, sendo presidente de Cuba, já que Fidel Castro ele vai falecer lá no dia 19 de fevereiro de 2008. Né? Com isso, é por isso chamado socialismo castrista. Por quê? Porque foi primeiro pelo irmão chamado Fidel Castro e hoje por Raul Castro no governo. Tá? Ao você pegar o seu livro, você pode observar algumas questões, tais como lá na página 161. Diz assim, ó, imóveis. O que Raul Castro atualmente está fazendo no país? Quem tiver o livro, na página 161, diz assim, ó, imóveis. São permitidas a compra, a venda e a transferência de imóveis. Então, hoje, os cubanos podem comprar produto de casas, edifícios, dentro de própria Cuba. E isso foi aprovado por Raul Castro, porque no Fidel Castro não poderia fazer isso. Veículos. Por exemplo,
Lá você encontra em Cuba, em Havana, por exemplo, muitos carros antigos. Eles não têm carros modernos como nós temos aqui no Brasil, como sendo um país emergente o nosso. Mas os cubanos, quem tem condições de comprar carros vindo de outros países, poderá fazer também. Trabalho. Você sabe que no Brasil nós temos mais de 1000 profissões. E aqui no livro nos diz que Cuba só tem o quê? 181 tipos de profissões. Então, o governo hoje, cubano, através de Raul Castro, ele está abrindo mais outros tipos de serviço para a população trabalhar. Empreendedorismo nos diz o seguinte: pessoas que estão investindo no turismo para começar a ter dinheiro para arcar com seus prejuízos econômicos. E eles, eu pergunto, será que em Cuba tem internet? O que vocês acham? Acho que tem. O Eduardo Ferreira falou que tem. Sim, eles têm internet lá em Cuba. Só que essa internet é só para interno. Eles não têm comunicação com o mundo como nós temos. A gente pode conversar com todo mundo ao mesmo tempo, porque nós temos essa internet ligada ao mundo. E os cubanos são cortados isso. Quando Fidel Castro era presidente, nem internet eles tinham. Agora, Raul Castro, ele já abre a internet para os cubanos. Agora, se eu sou turista e vou visitar Cuba, eu tenho internet para o mundo todo dentro da ilha. Isso é um privilégio para os turistas, tá bom? Continuando. Agora, nós iremos corrigir com vocês a página 148 a 162 daquilo que já foi explicado, conversado, e você já tem para apresentar depois. Então, vamos à primeira página. Abra sua página do seu livro na página 151. Essas praias que eu estou mostrando são praias lá de Cuba. Olha só como são bonitas essas praias. Águas claras e quentes que nós temos nessa região. Tá? 151. Diz o seguinte. Essa resposta é bem grande, é a maior de todos. Depois o resto são menores. A 1, B e a 2, A. 151, 1B, 2A. Você pode marcar já a resposta correta no seu livro. Agora vamos para a página. Essa também é uma outra praia lá de Cuba. Página 157. Pergunta número 1. Diferencia a economia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, em vermelho, você vai copiar o que são países desenvolvidos. E em azul, o que são países chamados subdesenvolvidos. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta. Essa resposta é a maior de todas. Eu vou dar um minuto para você copiar essa página 157, número 1. Página 157, número 1. Vou dar essa resposta para você já copiar e deixar em ordem. O que está escrito em vermelho são países desenvolvidos. E o que está escrito em azul são países chamados subdesenvolvidos que pertencem ao continente americano. Vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta, essas respostas.
Pergunta número 2. Pergunta número 2 tem que fazer uma comparação entre os Estados Unidos e o Haiti. Então, você vai copiar a número 2, o que está escrito em verde, o que está escrito em vermelho e o que está escrito em azul. Então, EDH são esses 3 elementos: saúde, educação e renda. O primeiro país, como os Estados Unidos, pertence ao mundo chamado rico. E o segundo país, ali você está escrito Haiti, é o mundo chamado subdesenvolvido. Resposta da página 157, número 2. Você poderá copiar o que está escrito em verde, vermelho e azul. Também vou dar um tempinho para você copiar essa número 2. Vou agora para o número 3. O número 3 nós já fizemos na aula anterior. Já foi feito essa resposta, tá? Dessa pergunta. Só vou repetir outra vez para você observar. O número 3, que eu vou passar agora da página 157, foi passado na última aula. E que são o quê? Pergunta número 3, ele está pedindo 3 posições. Então, olha só. Precisamos de melhor representação na indústria nacional, melhor distribuição de renda e melhor qualidade de vida para a população. Isso já passamos na aula passada. E, entre parênteses, você vai citar 3 soluções pessoais para isso, tá? Então, essa página nós já corrigimos na aula passada, já foi corrigido. Só passei para vocês observarem. Agora Professor, vamos para... Oi? mas, tipo, tem muito pouco espaço para escrever ali. Pois é, não posso fazer nada, né, Isabela? O espaço que o livro deu isso aí só, né? Mas onde que eu escrevo? Pois é. Escreve no seu caderno, né? Conforme você achar melhor. Tá, beleza, obrigada. Tá? Página, essa já foi dada na última aula, tá bom? Vamos para a página 161 agora. 161, você vê a cidade de Nova York, vê a Estátua da Liberdade, que fica numa ilha, e onde estão esses prédios todos também é uma outra ilha chamada Ilha de Manhattan. E Nova York está dentro dessa ilha de Manhattan. Vamos à pergunta número 1. Pergunta número 1, letra C. 1C. Número 2. Esse aqui é uma das ruas, Wall Street, em Nova York, a rua principal de Nova York, né? Número 2 está falando sobre mundo estadunidense e cubano. Então, aqui tem a resposta. Eu coloquei no capitalismo estadunidense, coloquei liberalismo econômico, economia forte, exerce controle direto ou indireto sobre os demais países. E no socialismo cubano citei socialista castrista, governo totalitário, economia em crise e economia baseada no turismo e agropecuária de consumo interno. Vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta número 2 da página 162. Quem está copiando as respostas pode observar que a lição
do mês de setembro, que vai ser no dia 15 de setembro, você já tem um capítulo pronto, que é o capítulo 8, que eu já estou dando as respostas. Aí só vai faltar o capítulo 9 para você fazer, ok? Então, você já tem a atividade já pronta para mostrar no dia da sua entrega. Tudo bem, Daniel? Certinho as respostas? Tudo ok? Beleza? Muito bem, Daniel. Continuando, só mais outros alunos estão com a câmera fechada hoje. Só vejo o rosto do Daniel, o rosto do Eduardo Ferreira, do Arthur Stefano, da Nicole, agora vejo o rosto do Felipe Correia. Página 162, número 2. E finalizando, a número 3, diz assim: cite os fatores positivos e negativos do sistema capitalista e socialista. Então, agora eu vou citar para você a resposta da número 3 da página 162. Então, vamos para a página 162, número 3. Aqui, eu coloquei sistema socioeconômico, que os meios de produção são voltados para um proprietário ou propriedade particular, visando lucros e gerando classes sociais. E para o socialismo, sistema socioeconômico, que os meios de produção são voltados para o Estado, visando ajudar economicamente a sociedade e sem diferenciação de classes sociais. Então, aí você vai encontrar pontos positivos e pontos negativos dentro do capitalismo e dentro do socialismo. Com isso, nós fizemos toda a correção do capítulo 8 e fizemos toda a explicação do capítulo número 8 também. Professor, já está fazendo chamada? Vou fazer a chamada, porque acho que agora todo mundo já conseguiu copiar essa pergunta. Então, vamos para agora para a chamada. Né? A chamada, você ouça o seu nome e aí você já responde a aula de hoje. Você, por favor, responda para você não ficar com presença. Deixa eu colocar a tela agora para a gente. Turma 83. Alex. Presente. Ok, parabéns. Aline.
Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Arthur Estefano. Eu, tô me escutando? Davi. Eu. Observe se está tendo o teu P lá no local, tá? Na tabela. Eduardo da Silva. Eduardo da Silva. Eduardo Ferreira. Aqui. Eric. Presente. Ok, Eric. Felipe Camargo. Felipe Camargo. Ele está presente, só que está sem microfone. Felipe Correia. Felipe Correia, Presente. eu vi ali. Gabriel Augusto. Tô aqui. Gabriel Augusto, vi lá. Gabriel Campos. Presente. Professor. Gabriel Costa. Presente. Gabriel Costa, não? Presente. Gabriel, presente. Giovana. Juliana. Isabela. Presente. Oi. Eu tinha ido pegar água. Quem? Eduardo Andrade? Eduardo Andrade. Então tá aqui. Eduardo Andrade, já coloquei o P, tá certinho ali. Leonardo B. Lucas Henrique. Presente, tô ausente. Presente, ausente, por quê? Luiz Miguel. Tô aqui. Maria Clara. Matheus Ribeiro. Nicole. Presente. Nicole Eduarda. Presente. Patrick. Presente. Pedro Pacheco. Rafael Henrique. Tô aqui, professor. Rafaela Santos. Robson. Presente. Sérgio Fortes. Cauã. Daniel Ferreira. Um ótimo feriado para vocês. No dia 7 e 8 de setembro nós teremos feriado. Você poderá descansar, né? E aí até o próximo dia 9 de setembro. Que Deus possa abençoar vocês e um bom feriado. Oremos. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas em Cristo Jesus, nosso Salvador, e conceda um final de férias bem gostoso ao lado teu no dia 7 e 8 de setembro. Estenda também essas bênçãos aos queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Até o próximo dia 9 de setembro. Ô, professor. Tchau, tchau.